Brachá, bênção, antes da leitura da Torá. Baruch atah Yahuwah Eloheinu melech haolam, asher natan lanu aleph tav Yahushua HaMashiach, Hemeshechenu ga'alenu, Mashienu kaporotenu, va'adonenu, ve'et sifrei berit chadashah la'amenu lechol ha'amim. Baruch atah Yahuwah noten Yeshua beYahushua HaMashiach. Amém. Bendito sejas, Yahuwah, nosso Elohim, Rei do mundo, que nos deste Yeshua Alaftav, teu Filho, como nosso Mashiach, nosso Redentor, nosso Salvador, nossa expiação e nosso Adon. E que deste os livros da nova aliança ao nosso povo e a todos os povos. Bendito sejas, Yahuwah, que nos concede salvação em Yahushua HaMashiach. Amém. Depois apareceu Yahuwah a Abraham, junto a Elon e Mamre, estando ele sentado à porta da tenda, no maior calor do dia. Levantando Abraham os olhos, olhou e viu 3 homens de pé em frente dele. Quando os viu, correu da porta da tenda ao seu encontro, e prostrou-se com o rosto em terra, e disse: Adonai, se agora tenho achado benevolência aos teus olhos, suplico-te que não passes de teu servo. Traga-se um pouco de águas, lavai os pés e repousai debaixo da árvore, e trarei um bocado de pão. Refazei as suas forças e depois passareis adiante. Por isso chegastes até o teu servo. Responderam-lhe: Faz assim como disseste. Abraham apressou-se em ir ter com Sará na tenda e disse: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. Em seguida, correu ao gado, apanhou um bezerro tenro e bom, e deu ao seu criado, e se apressou em prepará-lo. Então, tomou coalhada e leite, e o bezerro que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, ficando em pé ao lado deles, debaixo da árvore, e eles comeram. Perguntaram-lhe eles: Onde está Sará, tua mulher? Ele respondeu: Está ali na tenda. E ele lhe disse: Certamente voltarei a ti segundo o tempo da vida, e Sará, tua mulher, terá um filho. E Sará estava escutando à porta da tenda, que estava atrás dele. Naquele momento, Abraham e Sará já eram velhos e avançados em idade, e a Sará havia cessado o costume das mulheres. Sará então riu-se consigo, dizendo: Depois de haver envelhecido, terei ainda prazer, sendo também o meu amo já velho? Perguntou Yahuwah a Abraham: Por que se riu Sará, dizendo: Será verdade que darei à luz um filho, sendo velha? Por acaso há alguma coisa difícil demais para Yahuwah? Ao tempo determinado voltarei para ti, segundo o tempo de vida, e Sará terá um filho. Então Sará negou, dizendo: Não me ri. Teve medo. Ao que ele respondeu: Não é assim, é certo que riste. E levantaram-se aqueles homens dali e olharam para a banda de Sidom, e Abraham ia com eles para os encaminhar. E disse Yahuwah: Ocultarei eu a Abraham o que faço? Visto que Abraham certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e por meio dele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o tenho escolhido a fim de que ele ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho de Yahuwah, para praticarem justiça e juízo, a fim de que Yahuwah faça vir sobre Abraham o que tenho falado a respeito dele. Disse Yahuwah: Uma vez que o clamor de Sodom e Amorá se tem multiplicado, e uma vez que o seu erro se tem agravado muito, descerei agora, e verei se eles têm praticado em tudo segundo o clamor que a mim tem chegado, e se não, sabê-lo-ei. Então, os homens, virando seus rostos dali, foram-se em direção a Sidom, mas Abraham ficou ainda diante de Yahuwah.
Chegando-se Abraham, disse: Destruirás também o tzadik com o infiel? Se acaso houver 50 tzadikim na cidade, destruirás e não pouparás o lugar? Por causa dos 50 tzadikim que ali estão? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o tzadik com o infiel, e o que tzadik seja como o infiel. Longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Disse Yahuá: Se eu achar em Sidom 50 tzadikim dentro da cidade, então pouparei o lugar todo por causa deles. Tornou-lhe Abraham, dizendo: Agora me atrevi a falar a Yahuá, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem 5 para os 50 tzadikim, destruirás toda a cidade por causa de 5? Respondeu ele: Se eu achar ali 45, não a destruirei. Continuou Abraham ainda a falar-lhe e disse: Se acaso se acharem ali 40? E ele disse: Não o farei por causa dos 40. Disse Abraham: Neste momento, não se ire, meu soberano, e eu falarei. Se acaso se acharem ali 30? E ele disse: Não o farei se achar ali 30. Tornou Abraham: Outra vez me atrevi a falar a Yahuá: Se acaso se acharem ali 20? E ele disse: Não a destruirei por causa dos 20. Disse ainda Abraham: Neste momento, não se ire, meu soberano, e falarei só mais esta vez. Se acaso se acharem ali 10. E ele disse: Não a destruirei por causa dos 10. E foi-se Yahuá logo que acabou de falar com Abraham. E Abraham voltou para o seu lugar. À tarde, chegaram os 2 mensageiros a Sidom, e Lot estava sentado à porta de Sidom. E vendo-os, levantou-se para os receber, prostrou-se com o rosto em terra e disse: Veja agora, meus Adonim, entrai, peço-vos, em casa de seu servo, e passai nela a noite, e lavai os pés. De madrugada vos levantareis e ireis seu caminho. Responderam eles: Não, antes na praça passaremos a noite. Entretanto, Lot insistiu muito com eles, pelo que foram com ele entrar em sua casa. E ele lhes deu um banquete, assando-lhes pães sem fermento, e eles comeram. Mas antes que se deitassem, cercaram a casa os homens da cidade, isto é, os homens de Sidom, tanto os moços como os avançados na idade, sim, todo o povo de todos os lados. E, chamando a Lot, perguntaram-lhe: Onde estão os homens que entraram esta noite em tua casa? Traze-os cá fora a nós, para que os conheçamos. Então Lot saiu-lhes à porta, fechando-a atrás de si, e disse: Meus irmãos, peço-vos que não procedais tão perversamente. Veja aqui, tenho 2 filhas que nunca conheceram homem. Eu as trarei para fora e lhes farei como bem vos parecer. Somente nada façais a estes homens, uma vez que entraram debaixo da sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daqui! Disseram mais: Esse indivíduo, como estrangeiro, veio aqui habitar e quer se arvorar em juiz? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, isto é, sobre Lot, e aproximavam-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estendendo as mãos, fizeram Lot entrar para dentro da casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, tanto pequenos como grandes, de maneira que cansaram de procurar a porta. Disseram os homens a Lot: Tens mais alguém aqui? Teu genro, e teus filhos, e tuas filhas, e todos quantos tens na cidade, tira-os para fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar,
uma vez que o seu clamor se tenha volumado diante de Yahuá, e Yahuá nos expediu a destruí-lo. Tendo saído Lot, falou com seus genros, que haviam de casar com suas filhas, e disse a eles: Levantai-vos, saí deste lugar, porque Yahuá há de destruir a cidade. Mas ele pareceu aos seus genros como quem estava zombando. E ao amanhecer, os mensageiros apertavam com Lot, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereçais no castigo da cidade. Ele, porém, se demorava, pelo que os homens lhe pegaram pela mão a ele, a sua mulher e as suas filhas, sendo-lhe clemente Yahuá. Assim, o tiraram e o puseram fora da cidade. Quando os tinham tirado da cidade, disse um deles: Escapa-te, salva tua vida, não olhes para trás de ti, nem te detenhas em toda essa planície. Escapa-te lá para o monte, para que não pereças. E disse Lot a Elohim: Por favor, não, Adonai. Ouve, teu servo já encontrou benevolência em teus olhos, e tu demonstraste grande clemência a salvar minha vida. Eu, porém, não posso fugir para as colinas, pois temo que a catástrofe me alcance e eu morra. Olha, existe uma cidade nas redondezas para a qual posso fugir. Trata-se de uma cidade pequena. Por favor, deixe-me fugir para lá. Não é pequena? E desse modo, permanecerei vivo. Ele respondeu: Está bem, concordo com o que tu me pediste. Não destruirei a cidade mencionada por ti. Apresse-se e fuja para esse lugar, pois nada posso fazer até tu chegares ali. Por essa razão, a cidade foi chamada Soar, pequena. Quando Lot chegou a Soar, o luzeiro acabara de nascer sobre a terra. Então, Yahuá fez cair enxofre e fogo sobre Sidom e Amorá, da parte de Yahuá, desde o Chamaim. Ele destruiu as cidades, a planície inteira, todos os habitantes das cidades e tudo o que crescia no solo. Sua mulher, porém, olhou para trás e tornou-se uma coluna de sal. Abraham levantou-se bem cedo, dirigiu-se ao local onde esteve diante de Yahuá e olhou em direção a Sidom e Amorá, observando a planície inteira. Ali diante dele, a fumaça subia da terra como a fumaça de uma fornalha. Mas quando Elohim destruiu as cidades da planície, ele se lembrou de Abraham e mandou Lot para fora, para longe da destruição, quando ele subverteu as cidades em que Lot vivia. Lot subiu de Tsoar e viveu nas colinas com as suas 2 filhas, pois temia permanecer em Tsoar. Ele e suas 2 filhas viviam em uma caverna. A primogênita disse para a mais nova: Nosso Abba está velho, e não há nenhum homem da terra para agir conosco da forma comum no mundo. Venha, vamos dar vinho a nosso Abba, então dormiremos com ele, e dessa forma daremos descendentes a nosso Abba. Deram a seu Abba vinho a beber naquela noite, e entrando a primogênita, deitou-se com seu Abba, e não percebeu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita à menor: Eu, ontem à noite, me deitei com meu Abba. Demo-lhes vinho a beber também esta noite, e então, entrando tu, deita-te com ele, para que conservemos a descendência de nosso Abba. Tornaram a dar a seu Abba vinho a beber também naquela noite, e levantando-se a menor, deitou-se com ele, e não percebeu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim, as 2 filhas de Lot conceberam de seu Abba. A primogênita deu à luz um filho e chamou-lhe Moab. Este é o Abba dos Moabim de hoje. A menor também deu à luz um filho e chamou-lhe Ben-Ami.
Este é o Abba dos Amonim de hoje. Abraham viajou dali em direção ao Negev e viveu entre Kadesh e Shur, enquanto vivia como estrangeiro em Gerar. Abraham dizia a respeito de Sará, sua mulher: ela é minha irmã. Por isso, Abimelech, rei de Gerar, enviou gente e levou Sará. Elohim, no entanto, apareceu a Abimelech em um sonho certa noite e lhe disse: tu estás à beira da morte por causa da mulher que tomaste, pois ela é mulher de outro. E Abimelech não havia tocado nela. Por isso ele disse: Adonai, matarás uma nação justa? Não foi ele mesmo que me disse: ela é minha irmã? E até ela afirmou: ele é meu irmão. Quando agi assim, meu leve estava puro e minhas mãos inocentes. Disse-lhe Elohim no sonho: sim, eu sei que ao fazê-lo seu leve era puro. Eu evitei que pecasses contra mim. Esse é o motivo de eu não ter deixado tu tocares nela. Portanto, devolva agora a mulher desse homem. Ele é um profeta e orará por ti, para que viva. Se porém não a devolver, saiba que, com certeza, tu morrerás, tu e todos os seus. Abimelech levantou-se bem cedo, chamou todos os seus servos e contou-lhes tudo isso. E os homens ficaram com muito medo. Então Abimelech chamou Abraham e lhe disse: por que tu fizestes isso conosco? Em que pequei contra ti, para fazê-lo trazer contra mim e contra meu reino um pecado tão grande? Tu fizeste comigo o que não se deve fazer. Abimelech continuou perguntando a Abraham: o que eu fiz a ti para agires desse jeito comigo? Abraham respondeu: agi assim por ter pensado: é provável que ninguém tema a Elohim neste lugar. Por isso, eles me matarão para ficar com minha mulher. Entretanto, ela é mesmo minha irmã, filha de meu Abba, mas não filha de minha Ima. Por isso, casei-me com ela. Quando Elohim me fez sair da casa de meu Abba, disse a ela: faze-me este favor. Aonde formos, diga a meu respeito: ele é meu irmão. Abimelech pegou ovelhas, gado, escravos e escravas e deu-os a Abraham e devolveu-lhe Sará, sua mulher. Então Abimelech disse: veja, minha terra está diante de ti, viva onde tu quiseres. Ele disse a Sará: ouça, dei a seu irmão 1000 moedas de prata. Isso diminuirá as suspeitas de todos os que estão contigo. Tu estás isenta diante de todos. Abraham orou a Elohim, e Elohim curou Abimelech, sua mulher e suas escravas, para que elas pudessem engravidar. Pois Yahuá tinha tornado inférteis todas as mulheres da casa de Abimelech por causa de Sará, mulher de Abraham. Yahuá lembrou-se de Sará como tinha dito. Yahuá fez por Sará o que lhe prometeu. Sará engravidou e deu à luz um filho em idade avançada para Abraham, no tempo exato que Elohim lhe dissera. Abraham chamou o filho gerado por Sará Yitzhak. Abraham circuncidou Yitzhak, seu filho, aos 8 dias de vida, como Elohim lhe ordenara fazer. Abraham estava com 100 anos quando seu filho Yitzhak, riso, nasceu. Sará disse: Elohim deu-me motivo para rir. Agora, quem ouvir a respeito disso, rirá comigo. E ela disse: quem teria dito a Abraham que Sará amamentaria um filho? Entretanto, deu-lhe um filho mesmo com sua idade avançada. O filho cresceu e foi desmamado, e Abraham ofereceu um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. Sará, porém, viu o filho de Hagar,
a Mitzrim, a quem Hagar dera a luz para Abraham, zombando de Isaac. Então Sará disse a Abraham: livre-se dessa escrava e de seu filho. Não permitirei que o filho dela seja seu herdeiro com meu filho Isaac. Abraham ficou muito triste por causa dessa questão que envolvia seu filho. Elohim, no entanto, disse a Abraham: não se entristeça por causa do menino e de sua escrava. Ouça tudo o que Sará te diz, pois seus descendentes serão contados a partir de Isaac. Eu, porém, também farei uma nação do filho da escrava, porque ele descende de ti. Abraham levantou-se bem cedo, pegou Lechem e o odre de águas, e deu-os a Hagar, colocando-os sobre o ombro dela, e o filho. Então mandou-a embora. Depois de partir, ela perambulou pelo deserto perto de Beer-sheba. Quando as águas do odre acabou, ela deixou o filho debaixo de um arbusto, seguiu mais um pouco e sentou-se, olhando para o outro lado, distante cerca de um disparo de um arco, porque dizia ela: não suportarei observar meu filho morrer. Assim, ela se sentou ali, olhando para o outro caminho, chorando e lamentando. Elohim ouviu a voz do menino, e o Malach Elohim chamou desde o Shamaim e lhe disse: que há de errado contigo, Hagar? Não tema, pois Elohim ouviu a voz do menino na situação presente. Levante-se, erga o menino e segure-o com firmeza em sua mão, pois farei dele uma grande nação. Então Elohim abriu-lhe os olhos, e ela viu uma fonte de águas. Então ela foi, encheu a pele com águas e deu as águas para o menino beber. Elohim estava com o menino, e ele cresceu. Ele viveu no deserto e tornou-se arqueiro. Ele viveu no deserto de Paran, e sua irmã escolheu uma mulher da terra de Mitzrim para ele. Nesse tempo, Abimelech e Pichol, o comandante do exército, conversaram com Abraham. Eles disseram: Elohim está contigo em tudo o que fazes. Portanto, jure para mim, por Elohim, neste lugar, que tu jamais agirás com falsidade comigo ou com meu filho ou neto, mas de acordo com a bondade com que eu tratei a ti. Desse modo, tu tratarás a mim na terra em que vive como estrangeiro. Abraham disse: juro. E Abraham reclamou com Abimelech a respeito de um poço do qual os servos de Abimelech apoderaram-se. Abimelech respondeu: eu não sei quem fez isso. Tu não me disseste nada e apenas hoje ouvi sobre isso. Abraham pegou algumas ovelhas e algumas cabeças de gado e deu-as a Abimelech, e os dois estabeleceram uma aliança. Abraham separou 7 cordeiras do rebanho. Abimelech perguntou a Abraham: qual é o significado das 7 cordeiras que tu separaste? Ele respondeu: tu deves aceitar as 7 cordeiras de minha parte como testemunho de que eu cavei este poço. Esse é o motivo de esse local ter se chamado Beer-sheba, Poço das 7, Poço do Juramento, porque os dois fizeram juramento ali. Quando eles estabeleceram uma aliança em Beer-sheba, Abimelech partiu com Pichol, o comandante do exército, e eles voltaram para a terra dos palestinos. Abraham plantou uma tamargueira em Beer-sheba, e ali invocou o nome de Yahuwá, o El Olam. Abraham viveu por um longo período como estrangeiro na terra dos palestinos. Depois de todas essas coisas, Elohim testou Abraham. Ele lhe disse:
Abraham. E ele respondeu: Hinaine, aqui estou. Ele disse: Pegue seu filho, seu único filho a quem tu amas, Yitzhak, e vá à terra de Moriá. Ali, tu deverás apresentá-lo como oferta queimada sobre a montanha que eu indicarei a ti. Abraham levantou-se bem cedo, selou seu jumento e levou 2 de seus jovens com ele, além de Yitzhak, seu filho. Ele cortou a madeira para a oferta queimada, partiu e foi em direção ao lugar que Elohim tinha dito. No terceiro dia, Abraham ergueu os olhos e viu o lugar à distância. Abraham disse aos jovens: Permaneçam aqui com o jumento. Eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Abraham pegou a madeira para a oferta queimada e colocou-a sobre Yitzhak, seu filho. Então, ele tomou em sua mão o fogo e a faca, e os 2 prosseguiram juntos. Yitzhak disse a Abraham, seu Abba: Abi. Ele respondeu: Hinaine, meu filho. Ele disse: Vejo o fogo e a madeira, mas onde está o cordeiro para a oferta queimada? Abraham respondeu: Elohim proverá para si mesmo o cordeiro para a oferta queimada, meu filho. E os 2 seguiram juntos. Chegaram ao local que Elohim lhe tinha dito, e Abraham construiu o altar ali. Arrumou a madeira, amarrou Yitzhak, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da madeira. Então Abraham estendeu a mão e pegou a faca para matar seu filho. No entanto, o mensageiro Yahuá chamou-o desde o Shamaim: Abraham, Abraham! Ele respondeu: Hinaine! Ele disse: Não estenda a mão sobre o menino, não lhe faça nada, pois agora eu sei que tu és um homem que teme a Elohim, porque não me negaste seu filho, seu único filho. Abraham ergueu os olhos e viu, e ali atrás dele estava um carneiro preso pelos chifres nos arbustos. Abraham foi e pegou o carneiro e o ofereceu como oferta queimada em lugar de seu filho. Abraham chamou o lugar Yahuá Irê, Yahuá vê, como se disse nesse dia: na montanha Yahuá é visto. O mensageiro Yahuá chamou Abraham pela segunda vez desde o Shamaim. Ele disse: Jurei por mim mesmo, diz Yahuá, que pelo fato de tu teres feito isso, pois tu não me negaste seu filho, seu único filho, com toda certeza eu o abençoarei e também multiplicarei seus descendentes como as estrelas do Shamaim ou os grãos de areia do litoral. Seus descendentes possuirão as cidades de seus inimigos, e por meio de seus descendentes, todas as nações da terra serão abençoadas, pois tu obedeceste à minha ordem. Assim, Abraham voltou até os jovens. Eles se levantaram e partiram juntos para Beer-sheba, e Abraham estabeleceu-se em Beer-sheba. Mais tarde, Abraham foi avisado. Milcá também deu à luz filhos para seu irmão Nahor: Uz, o primogênito; Buz, seu irmão; Quemuel, o pai de Aram; Quesed, Razô, Pildash, Hidlaf e Betuel. Betuel foi o Abba de Rivcá. Milcá deu à luz 8 filhos para Nahor, irmão de Abraham. Sua concubina, chamada Reumá, também gerou filhos: Tebar, Gaham, Tahash e Maaha. Haftará da Parashá Vayera. Melachim Bet, 2 Reis, capítulo 4, versículos 1 ao 37. A esposa de um dos talmidim dos Naviim, profetas, queixou-se com Elisha.
Teu servo, meu marido, morreu. Ela disse: E tu sabes que ele temia Yahuá. Agora, um credor veio tomar meus 2 filhos como seus escravos. Elisha perguntou a ela: O que eu poderia fazer por ti? Diga-me, o que tens em casa? Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa além de uma vasilha de óleo. Então ele disse: Vá e tome emprestadas vasilhas de todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, e que não sejam poucas. Então entre, feche a porta contigo e seus filhos dentro, e derrame o óleo em todas essas vasilhas, e à medida que elas forem se enchendo, coloque-as de lado. Então ela o deixou e fechou a porta atrás de si e de seus filhos. Eles traziam para ela as vasilhas, enquanto ela as enchia. Quando as vasilhas estavam cheias, ela disse a seu filho: Traga-me outra vasilha. Mas ele respondeu: Não há outra vasilha. Então o óleo parou de fluir. Ela veio e contou ao homem de Elohim, e ele disse: Vá, vende o óleo e pague sua dívida. Então tu e seus filhos poderão viver do que sobrar. Certo dia, Elisha foi a Shunem, e uma mulher rica que vivia ali o constrangeu a ficar e comer uma refeição. Ela disse a seu marido: Eu posso ver que este é um Kadosh, homem de Elohim, que sempre para em nossa cidade. Por favor, vamos construir um pequeno quarto no terraço para ele. Nós colocaremos ali uma cama e uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Então, sempre que ele vier nos visitar, poderá ficar ali. Um dia, Elisha veio em visita àquele lugar e subiu ao quarto superior para se deitar. Ele disse a Gehazi, seu servo: Chame a Shunamit. Ele a chamou, e quando ela chegou, Elisha disse a Gehazi: Diga isto a ela: Tu nos mostrou tanta hospitalidade. O que posso fazer para demonstrar a ti minha gratidão? Quer que eu diga alguma coisa ao rei por ti? Ou ao comandante do exército? Ela respondeu: Eu estou feliz vivendo como vivo entre meu povo. Ele perguntou: O que então se pode fazer por ela? Gehazi respondeu: Há uma coisa. Ela não tem um filho e o marido dela é velho. Elisha disse: Chame-a. Depois que Gehazi a chamou, ela ficou parada à porta. Elisha disse a ela: No próximo ano, por volta desta época, tu estarás segurando um filho. Não, Adoni, ela respondeu. Homem de Elohim, não mintas para tua serva. A mulher, porém, concebeu e deu à luz um filho no ano seguinte, por volta daquela época, exatamente como Elisha tinha dito a ela. Quando o menino já estava suficientemente crescido, ele saiu com seu pai, que estava junto com os ceifeiros. De repente, ele gritou para o seu Abba: Minha cabeça está doendo. O Abba disse a seu servo: Leve de volta a sua mãe. Quando o servo o tomou e o trouxe à sua mãe, ele ficou no colo dela até o meio-dia. Então ele morreu. Ela se levantou e deitou-o na cama do homem de Elohim, fechou a porta e saiu. Ela chamou seu marido e disse: Por favor, envie-me com um dos servos e um jumento. Eu preciso chegar ao homem de Elohim tão rápido quanto puder. Voltarei logo. Ele perguntou: Por que tu estás indo a ele hoje? Não é Rosh Chodesh e nem é Shabat. Ela disse: Está tudo bem. Então ela selou o jumento e ordenou ao servo:
Cavalgue tão rápido quanto tu puderes. Não diminua a velocidade, a menos que eu diga para fazer isso. Ela partiu e veio ao homem de Elohim ao monte Carmel. Quando o homem de Elohim a viu à distância, ele disse a Gehazi, seu servo: Olhe, lá vem a Shunamite. Corra agora para encontrar-se com ela e pergunte-lhe: Está tudo bem contigo? Com seu marido? Com a criança? Ela respondeu: Está tudo bem. Quando, porém, ela chegou ao homem de Elohim, na colina, abraçou-se aos seus pés. Gehazi veio para tirá-la dali, mas o homem de Elohim lhe disse: Deixa em paz. Ela está em grande angústia, mas Yahuá escondeu de mim o que está acontecendo. Ele não me revelou. Então ela lhe disse: Eu pedi ao meu Adão um filho. Eu não disse que não me enganasses. Então Elisha disse a Gehazi: Prepare-se para agir. Tome meu cajado em suas mãos e mantenha-se em seu caminho. Se tu encontrares alguém, não o cumprimente. Se alguém cumprimentar-te, não responda. E ponha meu cajado no rosto da criança. A mãe da criança disse: Como vive Yahuá e como tu vives, eu não te deixarei. Ele se levantou e a seguiu. Gehazi foi à frente deles e pôs o cajado no rosto da criança. Entretanto, não houve nenhum som, nem sinal de vida. Então, ele voltou a Elisha e contou a ele: A criança não se levanta. Quando Elisha chegou à casa, lá estava a criança, morta e deitada na cama. Ele entrou, fechou a porta, ficando só ele e o menino no quarto, e orou a Yahuá. Então ele subiu na cama e ficou sobre a criança, colocando boca sobre boca, olhos sobre olhos e mãos sobre mãos. Como ele se estendesse sobre o menino, a carne da criança começou a aquecer. Então ele desceu, caminhou por algum tempo pela casa, voltou para cima e estendeu-se sobre a criança novamente. A criança espirrou 7 vezes e então abriu os olhos. Elisha chamou Gehazi e disse: Chame a Shunamite. Ele a chamou, e quando ela veio, ele disse: Pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se a seus pés e curvou-se até o chão. Então tomou seu filho e saiu. Em harmonia com a Parashá Vaerá, Tehillim, Salmo 11. Para o regente, por David. Em Yahuá encontro refúgio. Assim, como vós podeis dizer-me: Fuja como um pássaro para a montanha? Veja como os ímpios aprontam seus arcos e preparam suas flechas na corda para atirar as escondidas nos homens honestos. Se as fundações estão destruídas, o que os retos podem fazer? Yahuá está em seu Kadosh templo. Yahuá, seu trono está no Shamaim. Seus olhos veem e testam a humanidade. Yahuá prova o tzadik, mas odeia o ímpio e o amante da violência. Fará chover brasas quentes sobre os ímpios, fogo, enxofre e vento abrasador. É o que eles terão para beber. Pois Yahuá é tzadik. Ele ama a retidão. Os retos verão suas faces. Sugestão para Parashá Vaerá da Brit Hadashá: Ketuvim Netzarim, Bessorá de Luca, capítulo 17, versículos 26 ao 37. Então, os que ouviram isso disseram: Quem pode então ser salvo? Respondeu a eles: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Elohim. Disse Kepa: Nós deixamos tudo e te seguimos. Yeshua respondeu a eles: Deveras vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por arravá do governo do Altíssimo, que não tenha de receber no presente muito mais,
e no mundo vindouro, Olam Rabá, a vida eterna. Tomando Yeshua consigo os 12, disse a eles: Subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo que pelos Navim foi escrito. Será entregue aos povos estrangeiros, e escarnecido, injuriado e cuspido. E depois de o açoitarem, o matarão, e ao terceiro dia reviverá. Mas eles não entenderam nada disso. Essas palavras lhes eram obscuras e não percebiam o que lhes dizia. Ora, quando ele ia chegando a Jericó, estava um cego sentado junto do caminho mendigando. Este, ouvindo passar a multidão, perguntou que era aquilo. Disseram a ele que Yeshua, o Nazari, ia passando. Agora, Romanos, capítulo 9, versículos 6 ao 9. Não que a palavra de Elohim tenha falhado, porque nem todos os que são de Israel são israelim. Nem por serem descendência de Abraham são todos filhos, mas em Yitzhak será chamada a tua descendência, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Elohim, mas os filhos da promessa são contados como descendência, porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sará terá um filho. Agora, Galutia, Gálatas, capítulo 4, versículos 21 ao 31. Dizei-me vós, querem estar debaixo de preceitos de homens ou ouvirão a Torá? Porque está escrito que Abraham teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Contudo, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. Estas coisas são uma alegoria. Essas mulheres são 2 alianças. Uma é a do Monte Sinai, a qual gera para a servidão. Esta é Hagar. Pois esta Hagar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém de agora, e está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é nossa imã. Pois está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque mais são os filhos da desolada do que os da que tem marido. Ora, vós, irmãos, sois filhos da promessa, como Yitzhak. Mas, como naquele tempo, o que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo a Ruach, assim é também agora. Que diz, porém, a Escritura: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Pelo que, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Ainda dos Ketuvim Natzarim, escritos nazarenos, Ivrim, Hebreus, capítulo 6, versículos 13 ao 20, depois do capítulo 11, versículos 13 ao 19. Porque quando Elohim fez a promessa a Abraham, visto que não tinha outro maior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e grandemente te multiplicarei. E assim, tendo Abraham esperado com paciência, alcançou a promessa. Pois os homens juram por quem é maior do que eles, e o juramento para a confirmação é para eles o fim de toda a contenda. Assim que, querendo Elohim mostrar mais abundantemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu conselho, o confirmou com juramento, para que, por 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Elohim minta, tenhamos poderosa consolação, nós, os que nos refugiamos em lançar mão da esperança proposta, a qual temos como âncora da Nefesh, segura e firme, e que penetra
até o interior do véu, aonde Yeshua, como precursor, entrou por nós, feito Kohen para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ibrim, capítulo 11, versículos 13 ao 19. Todos esses morreram na emuná, firmeza, confiança, fidelidade, sem terem alcançado as promessas, mas, tendo-as visto e saudado de longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, os que tais coisas dizem mostram que estão buscando uma pátria. E se na Emet, verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Pelo que Elohim não se envergonha deles, de ser chamado seu Elohim, porque já lhes preparou uma cidade. Por meio da emuná, Abraham, sendo provado, ofereceu Yitzhak, sim, ia oferecendo o seu único filho, aquele que recebera as promessas e a quem se havia dito: em Yitzhak será chamada a tua descendência, julgando que Elohim era poderoso para até dos mortos o reviver, e daí também em figura o recobrou. Jacob, Tiago, capítulo 2, versículos 14 ao 24. Que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem emuná e não tiver obras? Por acaso essa emuná pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem desnudos e tiverem falta do alimento diário, e algum de vós lhes disser: vão em Shalom, aquentai-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a emuná, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas alguém dirá: tu tens emuná e eu tenho obras. Mostra-me a tua emuná sem as obras, e eu te mostrarei a minha emuná pelas minhas obras. Crês tu que Elohim é um só? Fazes bem. Os Shedim também o creem e estremecem. Mas queres saber, ó homem vão, que a emuná sem as obras é estéril? Por acaso não foi pelas obras que o nosso Abba, Abraham, foi justificado quando ofereceu sobre o altar seu filho Yitzhak? Vês que a emuná cooperou com as suas obras e que pelas obras a emuná foi aperfeiçoada. E se cumpriu a escritura que diz: Abraham creu, que significa confiança, obediência, em Elohim, e isso foi contado como justiça para ele, e foi chamado amigo de Elohim. Vedes então que é pelas obras que o homem é justificado, e não somente por meio da emuná. Kefa Bet, 2 Pedro, capítulo 2, versículos 4 ao versículo 10. Porque Elohim não poupou aos malachim que pecaram. Ao contrário, colocou-os em calabouços sombrios, mais baixos que o Sheol, reservados até o juízo. E ele não poupou o mundo antigo, pelo contrário, preservou Noar, o arauto da justiça, com 7 outros, e trouxe o dilúvio sobre o mundo de pessoas ímpias. Também condenou as cidades de Sidom e Amorá, reduzindo-as a cinzas e ruínas, como advertência para aqueles que, no futuro, vivessem de forma ímpia. Mas ele resgatou Lot, homem de Sadik, que se afligia com a libertinagem daquelas pessoas sem princípios, porque os seus atos perversos, que aquele homem justo viu e ouviu, enquanto vivia entre eles, atormentavam seu leve justo dia após dia. Portanto, Yahuwá sabe como resgatar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios até o dia do juízo, enquanto continua a puni-los.
especialmente aqueles que seguem sua antiga natureza em relação à lascívia e à obscenidade e desprezam a autoridade. Insolentes e arrogantes, esses falsos mestres não têm medo de difamar os seres angelicais. Brachá, bênção, após a leitura da Parashá Vaerá. Baruch atah Yahuwah Eloheinu melech haolam, asher natan al avtav devarcha hatanach, vabrit chadashah lechol bnei Adam. Baruch atah Yahuwah, mevi al avtav hagoel Yeshua leman shemo be'ahavá. Bendito sejas, Yahuwah, nosso Elohim, Rei do mundo, que deste o Alaftav, tua palavra, o Tanar e a nova aliança a todos os filhos de Adam. Bendito sejas, Yahuwah, que trouxeste o Alaftav, Redentor, e Yeshua em Ahavá, por causa do teu nome. Beshem Yahushua HaMashiach. Amém.